fucking last one of you! Nós estamos aqui com a prefeita Sânia Tereza Palmeira Barros. Palmeira é do Guilherme Palmeira, é isso? Esse Palmeira? Na verdade a família Palmeira é uma família grande. Eu sou sobrinha de Sebastião Palmeira, que é hoje diretor-presidente da CEUNE, filha de Terezinha Palmeira e Anadia. Deve ter alguma ramificação. A minha mãe é de Anadia. Amazonas, de Anadia. Meu avô era Otávio Amazonas. Ele escrevia isso faz muitos anos, eu já estou com 60. Então, Mas Anadia é uma cidade muito agradável. Anadia a gente chama como sendo o celeiro da intelectualidade desse estado. Pra você ter ideia, é a quarta cidade em idade de fundação. São 208 anos de fundação. Mais velho, inclusive, do que Maceió e mais velho, inclusive, do que Alagoas. Na época da colonização, quando a capitania ainda pertencia a Pernambuco, existiam 4 comarcas: Atalaia, Penedo, Madalena e Anadia. Era uma cidade de território imenso, que com o passar dos anos, infelizmente, foi perdendo área, território, e hoje é uma cidade muito aprazível, agradabilíssima, 100 quilômetros de Maceió. E está resumida aos seus 18.600 habitantes. Não tem crescido? Infelizmente não. A gente tem visto um decréscimo, inclusive de população. Isso é o que? Um controle de natalidade natural? Claro que não. Isso é um fenômeno do empobrecimento da região. Isso é provocado principalmente pela monocultura da cana e também pelo êxodo natural, que as pessoas... Êxodo natural em função da falta de emprego, da falta de condições de vida digna. A maior parte das pessoas migram para Maceió, para outras cidades, e aquelas pessoas que hoje vivem exclusivamente, que é uma grande maioria de trabalhadores braçais, que vive basicamente do corte da cana, na época da entre-safra, uma vez que é uma cultura sazonal, 6 meses eles estão empregados, nos outros 6 meses eles migram para outros estados, inclusive. Aí a cidade sempre tem, infelizmente, a gente está vivendo essa baixa de população, que eu espero que agora, com essa nova contagem do censo, a gente consiga melhorar, porque a nossa grande tarefa... Isso reduz muito o Fundeb, essas verbas federais aí? Em relação à questão do Fundeb, nós temos, graças a Deus, comemorando esse ano de 2009 um acréscimo significativo de quase 10% na matrícula do ensino fundamental. Isso se deve a um empenho muito grande da equipe montada por nós agora, foi buscar os alunos, e nós estamos, na verdade, tanto é que eu aluguei aluguei uma casa que são 5 salas nos 3 turnos, significa que são mais 15 turnos. Isso é uma demonstração de que realmente a gente está crescendo, está buscando esses alunos, enfim. Mas, na verdade, a gente tem buscado verificar a que se deve essa queda de habitação, aliás, de habitantes. Mas a gente espera que haja uma reação do município, até porque a gente está trabalhando muito nesse sentido, buscando junto ao governo federal recurso para construir casas populares, moradias populares para as pessoas que precisam, e buscando incentivar, por exemplo, a agricultura familiar, já que é uma cidade eminentemente agrícola, e outras, enfim, alternativas para gerar renda. Existe uma contradição muito grande na política nacional com relação a essa nova gestão agora do governo federal de querer dar poderes para as assembleias estaduais criarem novos municípios, né? Parece que 89%, quase mais de 90% talvez, dos municípios vivam do dinheiro exclusivamente vindo do governo federal e estadual, né? Porque não tem uma renda própria, né? Por exemplo, a Anadia não tem uma indústria? Não tem, infelizmente. É só comércio? Infelizmente. Um comércio muito tímido, inclusive, muito acanhado, mas sobrevive basicamente da transferência constitucional de FPM, do ICMS que é arrecadado, uma vez que nós não temos uma indústria ou uma produção, enfim,
na cidade, a gente tem uma arrecadação do ICMS muito baixa. Você tem usina ali? Não, as duas Você usinas... tem a plantador de cana, né? Correto. E as duas usinas mais próximas são a usina Triunfo e a usina Porto Rico, que estão localizadas em municípios vizinhos. E nós, infelizmente, não temos nenhuma empresa de grande porte. Porque, vamos dizer, a senhora em Anadia, com 18 mil habitantes, está bem próximo de Luziápolis, que é um povoado um distrito de Camparé. Pois é, exatamente. Não é? E aí, assim, a gente sobrevive hoje, basicamente, como eu já falei, das transferências constitucionais, dos aposentados, o comércio gira em torno disso. Hoje nós temos cerca de 2.000 e poucas pessoas que são beneficiários da aposentadoria, através de INSS e outros benefícios, e do Bolsa Família, que atende a cerca de 2.600 famílias também, que, querendo ou não, é uma renda importante que está incrementada no comércio da cidade. Isso faz com que o comércio rode, gire, circule moeda na cidade. Mas, assim, nós não temos, e a dificuldade é essa. Tanto é que nós, numa parceria com o SEBRAE, estamos implantando a Lei Geral Municipal da Pequena e Microempresa, para justamente tentar estimular aqueles pequenos empresários, aquelas pessoas que produzem, enfim, desde o artesanato, a comida, que elas se regularizem, saiam da informalidade, até porque nessa nova gestão a prefeita Sânia Tereza tem adquirido quase que 80% da mercadoria que é a prefeitura para fazer funcionar os vários setores, nós temos adquirido do comércio local. Eu ouvi de um deputado, Álvaro Guimarães, hoje mesmo eu vi dele numa entrevista que ele deu à TV Câmara, à TV Assembleia, de que o Iteral vai estimular essa pequena indústria, esse desenvolvimento industrial dessas pequenas esses negócios, que é uma saída. Né, no nosso caso, é a saída. Você não pode imaginar uma crise como se estabeleceu no mundo, que seja possível uma grande empresa se estabelecer numa região como Anadia. Nós temos uma logística perfeita, inclusive. Estamos a 100 quilômetros de Maceió, temos 3 acessos pavimentados com asfalto muito bom. Estamos a 60 quilômetros de Arapiraca, por exemplo, de Palmeira dos Índios. E isso nos coloca numa região, assim, numa área muito favorável. Nós somos centro do estado, mas nós concorremos com o comércio e o mercado de Arapiraca, por exemplo, que é um grande centro no Agreste. Aliás, vocês fazem parte de um grupo de cidades que estimulam o comércio de Arapiraca. Correto. Porque Arapiraca está crescendo muito devido a essas pequenas cidades que estão ao redor. É verdade. Então, qual é a saída para cidades pequenas como a nossa? É apoiar o pequeno, o microempresário, o microempreendedor. É apoiar o pequeno fabricante, que tanto ele pode ter autossustentabilidade, se tornar, de certa forma, independente dos programas sociais, se tornar independente da prefeitura, como também pode gerar mais um emprego. E a ideia, na verdade, é essa, é tentar organizar os pequenos, ou em associação, ou individualmente, tirá-los da informalidade. Tanto é que a Lei Geral Municipal da Pequena e Microempresa vai ser certamente aprovada na Câmara em breve, a gente vai organizar os pequenos empresários do município, mas nessa perspectiva de tentar impulsionar o desenvolvimento local integrado e sustentável. E aí nós estamos buscando parceria com a Secretaria de Planejamento do Estado, a Secretaria de Indústria e Comércio, para que a gente Qual possa... é o seu partido? Eu sou do Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula. Do PT. Eu sou a única prefeita, foi a única cidade que elegeu... A senhora sempre foi do PT ou já participou? Não, eu já fui de outro Veio de partido onde? no passado. Eu fui filiada ao PSB. PSB. De Ronaldo. Com o Ronaldo, né? Isso. E hoje eu faço parte do... Foi eleita dos como Trabalhadores. uma candidata do PT. Sim, Né? desde 2004, quando eu E a senhora prefeita. vê essa política, porque há uma discussão muito grande de que, e um combate, né, e denúncias de que os prefeitos vivem comprando voto, distribuindo cesta básica, fazendo isso. Teve até o caso de Portugal, das Cachorro, como é o nome do Cícero das Cachorro, que perdeu o mandato. Tem um outro lá, o Augusto Faria, né, que perdeu o mandato também por causa disso. Mas a Bolsa Família é uma cesta básica. Não. Oficial. Discorda? Totalmente. Afinal de Mas, contas... a senhora discorda, mas não é todo mês recebendo aquele dinheiro. Olha, veja bem, quem tem fome, isso é um chavão, mas quem tem fome tem pressa. Tem pressa. Nós temos no Brasil hoje
30 milhões de pobres, 30 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Nós temos que tomar atitudes que são emergenciais. É óbvio que você não vai dar somente o peixe, que é a grande crítica que se faz, mas é uma crítica equivocada. O Bolsa Família Nem tanto, né? Nem o tanto. Bolsa Família é apenas uma das ações do Fome Zero. Você tem recurso no MDA, você tem Mas, recurso no prefeita, MDS. como uma pessoa que recebe uma Bolsa Família sai da Bolsa Família? Pois é isso que eu Vai, te explica. vou lhe explicar agora. O Bolsa Família, como outros programas emergenciais, eles são oriundos da lógica anterior, que é do Programa de Garantia de Renda Mínima, que foi trazido ao Brasil através do senador Suplicy, que na época fez uma grande pesquisa, isso. foi aos países da social-democracia, A ricos da senhora não está Europa. admitindo, então, que não veio do Fernando Henrique Cardoso? Não, a ideia é do partido, é do PT. Olha, prefeita. A Bolsa Então, Escola é a continuidade Mas da Bolsa Família. quem trouxe essa discussão, quem Eu conheço o projeto, Foi a renda mínima. senador Mas a renda Suplicy. mínima seria um projeto bem mais amplo. Mas né? a renda mínima é um Até projeto para bem mim, mais para a amplo. senhora, todo mundo Claro. receberia essa renda O mínima. Canadá, que foi o país que foi trabalhado e estudado naquela ocasião, ele serviu como base. Então, você tem programas nos Estados Unidos que socorrem as pessoas que estão na linha de pobreza, que são, obviamente, com um percentual muito pequeno, mas que estão desempregadas. Então, como é que você consegue resolver o problema desse inúmeros excluídos e pobres e miseráveis do Brasil? De que forma? Ou você faz uma redistribuição de renda, que esse é o modelo cruel dessa sociedade da qual nós somos parte, ou você faz um grande programa de reforma agrária, trazendo de volta essas pessoas que estão nas periferias das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, de volta para o campo, e você tem que acudir emergencialmente quem está passando fome, quem está desempregado, quem não tem qualificação profissional para entrar no mercado do trabalho. E, obviamente, que isso não acontece em 1 ano, em 2 anos. Nós vamos trabalhar décadas para que a gente consiga. Décadas? Como é que você consegue, por exemplo, vamos tomar como parâmetro aqui em Maceió, as favelas da Beira da Lagoa, Sururu do Capote. São pessoas que, na maior parte, vieram das cidades do interior, que eram trabalhadores de cana, muitos deles já têm 40, 50 anos, já não têm mais nenhuma capacidade de ocupação de mão de obra, dos empregos formais, muitos são analfabetos, alguns só sabem fazer aquilo mesmo, enfim, estão desempregados, o mercado não absorve essa mão de obra. Que tipo de ação emergencial seria feita para resolver isso? Uma capacitação para Sim, mas aí... a pesca do sururu? Sim. Mas existem inúmeras saídas e alternativas. Em relação ao Bolsa, que é a discussão que nós estamos fazendo, é uma ação emergencial, porque quando a família sai daquela condição de miserabilidade, quando a família adquire um percentual maior de recurso, por exemplo, e isso é verificado de que forma? A família ela faz a entrevista, a mãe ou o pai vai dizer quanto paga de aluguel, quanto é a despesa de água, de luz, disso e daquilo, qual é a renda que a família recebe por mês, qual é a per capita, porque se divide o valor que ela recebe pelo número de pessoas que sobrevivem daquele dinheiro. Ora, se você tem uma per capita, se você tem 6 pessoas numa família que sobrevivem com salário mínimo, ou do pai ou da mãe aposentado, de um beneficiário qualquer, quando você divide R$465 por 6, você chega a um determinado valor que você identifica como sendo uma pessoa, uma família que tem um perfil para ser beneficiário do Bolsa. Porque no cálculo que é feito, você compreende que é uma família que está abaixo da linha de pobreza. A partir do momento que numa segunda entrevista aquela família já informa, por alguma razão, ou com a ação do Estado, ou com a intervenção do Estado, ou que ela, enfim, migrou para uma outra faixa de renda, cresceu, aumentou, arranjou um emprego, o marido arranjou um emprego, seja onde for, e a renda da família aumentou, ela está excluída A do senhora não programa. acredita que o programa vicie e desestimule o trabalho por Não, parte de quem recebe? absolutamente. Agora, o que ocorre? Como eu já disse, a ação do Bolsa Família é apenas uma nesse guarda-chuva que se chama Fome Zero. Certo. No Fome Zero, nós temos o PA, por exemplo, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Nós temos infinitas ações, tanto do MDA, do MDS, do Ministério de Agricultura e Pesca, do Ministério da Agricultura.
Bom, cabe a nós hoje, gestores, cabe às pessoas que ocupam um espaço público, um espaço de poder, captar esse recurso, trazer, esse é o nosso papel, trazer para a população, tentar capacitar esse povo, inseri-los no mercado de trabalho e emancipar essa família. É óbvio que se você tem uma mulher que todo mês vai buscar o máximo que o Bolsa Família repassa, R$120. 120 reais? 120 o máximo. Então você não pode viciar uma pessoa por R$120. R$120 ela pode ir lá no mercado e comprou alimento para passar um mês. Mas tem gente que se adapta aos R$120. É verdade. Né? Agora, quando você pode ter ação no município, que é o que nós estamos fazendo, qual é o nosso público-alvo? As famílias do bolso. Certo. Com que objetivo? Tentar capacitá-las, tentar inseri-las no mercado de trabalho, tentar formar associação de costureira, de artesãs, Certo. enfim, para que eles consigam se emancipar e começar a ganhar dinheiro. Essa produção, essa capacitação, como é que é dado a saída a esse material confeccionado ou criado? Enfim, como é que é dado essa saída? É um tipo de exportação? Não, vai para o mercado, vai para a feira de Arapiraca? Depende da demanda. Por exemplo, qual é a potencialidade do município como Anadia? Nós perdemos tudo que nós tínhamos, que fazíamos há décadas. Por exemplo, Anadia era um celeiro, era um município que oferecia o feijão aqui para abastecer a Ceasa de Maceió. Certo. Hoje nós estamos completamente isso é uma com coisa, a monocultura da uma coisa cana-de-açúcar. que eu notei é a falta daquele feijão verdade. verde, né, dos Isso. sinais, que era uma doação dos usineiros ou dos plantadores de cana, né, aos mais pobres para vender ali nos sinais. Né? Isso acabou com o quê? Porque não tem terra para plantar realmente. Quando um usineiro vai descansar num lote da terra para plantar a cana daqui a 6 meses, aí ele precisa oxigenar a terra, aí doa aquele pedaço de terra, mas na verdade as pessoas estão, de certa forma, prestando serviço também diretamente para o usineiro. A senhora é plantadora de cana? Minha família É? Já de gerações isso, já, né? já de gerações. Me diga uma coisa, com relação à política do PT, né? Foi aprovado agora e eu achei uma incoerência muito grande a aprovação do número de vereadores. Por exemplo, a Anadia vai crescer muito, vai ter um aumento em número dos vereadores, não vai? Isso. Vai passar de quanto para quanto? De 9 para 11. 9 para 11. Isso vai aumentar, porque o vereador não vem sozinho, ele vem com assessores. Sim, mas o do Odécimo reduziu. Não, é isso que eu estou dizendo. Vem com ajudante e tal, o Aspone, o outro. Quer dizer, vai aumentar uma despesa a mais um gabinete para a prefeitura. Não. E a prefeitura vai receber menos. Não. A Assembleia vai receber, a Câmara vai receber menos, porque a prefeitura vai repassar menos. Sim. Então, assim, Será que foi um bom negócio para os vereadores, para a Câmara? Do ponto de vista do Legislativo... Por que eles comemoraram tanto, fizeram tanta festa? Do ponto de vista do Legislativo, eu acredito que quanto mais membros da comunidade puderem instalar de forma legal, representar os interesses das comunidades, eu não vejo dificuldade alguma com isso. Isso não foi uma decisão do governo federal, não foi uma decisão do governo Lula. Isso foi votado no plenário da Câmara Federal e quase 6 anos, quase 6 anos que está sendo discutido. Que isso está sendo discutido. Foi aprovado ontem, né? Correto. E agora tem uma luta muito grande que eles querem já assumir, né? Pois é, há controvérsias porque, segundo a gente tem acompanhado no noticiário, comenta-se que talvez o Supremo, a Justiça, não permita por conta das regras que foram adotadas agora em 2008. Isso. Mas, de qualquer forma, essa não é a discussão, porque a partir do momento que você ampliou o número de vereadores, mas você reduziu do 10º, significa que você não gerou nova despesa para o erário. Ao contrário, essa despesa que já existe, no nosso caso, ela vai ser reduzida. Agora, as câmaras aqui vão ter que fazer uma ginástica e fazer um novo orçamento. O rateio vai ficar maior. Por que tanta alegria? Tanta comemoração? Eu acredito que quem comemorou? Aqueles que conseguiram a decisão favorável ao interesse, que são os suplentes, né? Aqueles que vão conseguir ingressar. Eu acho que o interesse de todo agente político, de todo candidato, ou suplente, ou prefeito, ou quem está como mandatária, é poder exercer na sua integralidade o direito
enfim, que a comunidade lhe Só tem a otorgou. maioria na Câmara? Eu tenho uma Câmara que é independente, eu tenho uma Câmara que é parceira da prefeita, eu tenho uma Câmara de Vereadores que é parceira do povo da cidade. E aí não há uma relação promíscua entre a prefeita Sânia Tereza e os vereadores de Anadia, ao contrário, há uma relação extremamente respeitosa. Eu ouço todas as críticas, as cobranças, as reivindicações, atendo na medida das possibilidades e gosto desse feedback, porque como a Câmara é ressonância da sociedade e quando eles ali reclamam, solicitam, criticam, O que eles reclamam ajuda. mais? Na verdade, reclamam mais por obras de infraestrutura, que é o desejo de todo mundo, morar num lugar bom, onde você Porque tem a iluminação. Eu fiz até uma matéria agora que fala dos problemas, um problema muito grave das cisternas, né? As cidades do interior estão com as cisternas todas contaminadas, né? Lá nós não temos muitas cisternas, nós não temos o perfil de cidade do semiárido, lá é entre Mata e Agreste, inclusive a Anadia tem uma particularidade. É uma das cidades onde nós encontramos, assim, eu acredito que naquela região é a cidade que tem mais água. Em todo o território do município você consegue ter uma nascente. Perfurou alguns poços? Perfuramos. E já há água encanada na torneira? Na torneira, exatamente. Nós temos 2 comunidades que sofriam há vários anos e com recurso próprio do município nós conseguimos levar água através de poço artesiano, com uma vazão muito boa, inclusive, a 2 comunidades enormes. Beneficiamos quase 4 Só mil cobra famílias. essa água? Não tem como cobrar. Nós não temos o SAI. A Anadia, ela é beneficiária da Casal. A Casal, ela administra uma barragem que foi feita no Riacho Santa Cruz, há cerca de 40 anos, mais ou menos, 40, 50 anos. Aí o sistema que nós temos é o da Casal. E o sistema que o município oferece está sendo oferecido gratuitamente. E a manutenção é dada pelo município. Tem taxa de iluminação? Isso, nós temos a CIP, que foi votada pela Câmara e é cobrada na maioria dos municípios. Teve inclusive essa decisão agora, muito polêmica, né, dizendo que a cobrança não seria feita mais no recibo da CEAL, seria feito, pago a parte. E aí está se discutindo isso, o direito Qual ou a não. dificuldade ou a melhoria nesse fato? Seria terrível, porque assim, nós temos uma cultura e nós não gostamos de pagar imposto, na verdade. Então assim, eu falo nós, mas Não, isso é um fenômeno que o ocorre. povo Então já- você já paga, o imposto é compulsório. Por exemplo, ao adquirir uma água mineral, você já está embutido os impostos, enfim. Mas você pagar o IPTU, você pagar os demais, a gente tem uma certa resistência quanto a isso. E aí você esperar que a população vá pagar a sua CIP, nós teremos uma inadimplência terrível. E aí você veja, a situação de Anadia, por exemplo. Nós estamos trabalhando com um projeto de eficiência energética, tentando modificar o tipo de luminária, de lâmpada aqui, de iluminação que é oferecida para economizar. Então o município tem hoje uma despesa em torno de 35 a 36 mil reais mês, com iluminação pública das ruas e praças, dos logradouros públicos e dos prédios públicos. Essa conta é paga? Claro, é paga com a CIP, que é arrecadada, e o resto do município tem que pagar, né? Senão a CEAL vai lá e bota. A Anadia não é um daqueles municípios que está inadimplente junto à CEAL. Nós temos um débito, um passivo, mais de governos anteriores, governos passados, e a gente está tentando negociar. Atualmente a gente vem tentando cumprir as altas dificuldades. E a gente está passando por um momento muito difícil. Essa crise mundial que atingiu o Brasil, a ação do governo federal, que a gente também faz essa discussão permanentemente, o governo federal, para socorrer as empresas, para não desempregar, para não gerar uma crise de proporções talvez que não pudesse ser controlada, isenta e diminui a cobrança de IPI, de imposto de renda e outros impostos, que são os impostos formadores do FPE. É isso. Então, socorre as empresas para que não haja demissão em massa. Em contrapartida, quem penaliza? Os municípios, principalmente municípios como o nosso, Omar, que depende basicamente de FPM e ICMS, como você disse, que não tem empresas. A senhora teria coragem de fazer uma greve? De fechar a prefeitura, como o prefeito de Maragogi fez? De Maribondo, De meu Maribondo. colega vizinho de cidade. Vizinho? Sou solidária a Zé Márcio. Eu acho que a atitude que ele tomou realmente foi uma atitude... E teve algum efeito? Não
verdade, apenas para chamar a atenção das autoridades, porque do ponto de vista prático não vai ter nenhum efeito. Ninguém sentiu falta, né? Nem do prefeito, nem da prefeitura. No sentido. Sim, claro, isso, lógico, porque quando você fecha uma escola, quando você fecha um posto de saúde, quando você fecha um hospital, infelizmente a população usuária, que é a maioria mais pobre, sente falta. Então, assim, como é que você consegue oferecer serviços de qualidade para a sua população se você não tem recursos, se você não tem dinheiro, se você não tem condições para isso? Claro que você tem as transferências, por exemplo, de Fundeb, de Fundo Municipal de Saúde, os recursos que são transferidos pelo governo federal fundo a fundo. E isso você consegue atender àquelas demandas e aos programas e aos projetos que são pré-estabelecidos. Mas você tem, por exemplo, o FPM, que paga basicamente 80% das despesas do município pequeno como o nosso, que não tem royalties, nem de Petrobras, nem de Chesf, como Anadim e Maribondo, que não tem ICMS alto, porque nós não temos grandes empresas nem indústrias, então a gente depende basicamente desse FPM. A perda real, por exemplo, a perda real agora no mês de setembro é de 20%, em relação a setembro de 2008. Então, é uma situação absurda e nós estamos em colapso. O que é que nos impõe? Impõe medidas impopulares, como demissão, como corte de despesas das mais variadas, redução de gastos. De que tipo de gasto? Desde os gastos mais simples e banais, como consumo, como manutenção de determinados setores, até a demissão. A saúde, como é que está? Apesar das dificuldades, por exemplo, nós somos a cidade exitosa no estado na campanha de vacinação. Nós assumimos um município com 5 equipes de PSF. Hoje nós estamos implantando a 7ª equipe. Nós assumimos o município com 2 folhas em atraso da saúde. Paguei essas folhas em janeiro, isso me provocou também um arrojo financeiro terrível, mas nós estamos com salários em dia. Eu peguei, por exemplo, os médicos de PSF e recebiam R$4.000, hoje recebem R$5.400 e eu pago em dia, coisa que no passado não acontecia. Eles recebiam com 40, 50, até 60 dias de atraso. Hoje eles recebem rigorosamente, entre o dia 30 e o dia 10, eles recebem os salários pagos, como eu já disse, em dia. Eu dei um aumento de 50% para os demais cargos da saúde, como auxiliares de enfermagem, enfermeira. Eu ofertei aumento para outras categorias, com o intuito de prestigiá-los e incentivá-los. Eu oferecia no início, que foi um dos cortes que eu tive que fazer agora em função da queda da arrecadação, mas eu oferecia transporte, deslocamento para Maceió e oferecia também alimentação na cidade. Enfim, nós estamos tendo... Bom, dentro da saúde está tudo indo. Não está... Está tudo indo. Não está bom, nem está como eu desejaria, mas está... Na educação. A educação, nós temos também professores que, graças a Deus, são rigorosos e cumpridores das obrigações deles. Capacitados? São capacitados. Nós temos um quadro, basicamente 98% dos meus professores hoje têm nível superior, fizeram graduação através do PGP, como NEAL e outras faculdades da região. Nós estamos agora implantando no município alguns outros cursos de capacitação para esses professores especificamente e concedemos um aumento de 26,22% ainda no mês de maio, para que eles também se sentissem estimulados, inclusive para corrigir até injustiças que foram cometidas com eles durante anos, que não foi concedido o aumento, embora o recurso do Fundeb agora tenha sofrido uma queda de 10%, que eu estou extremamente angustiada, juntamente com todos. Mas o Fundeb é um complemento do pagamento obrigatório que a Prefeitura tem que dar uma contrapartida, né? Sim, mas assim, eu me refiro à complementação da União, ela está mantida. O governo federal estimou 5 bilhões de reais para o ano de 2009 para todos os municípios do Brasil. E a per capita aluno, ela foi estimada no início desse ano R$ 1.350. Nós estamos com uma nova portaria agora, que foi publicada em agosto, definindo que a per capita sofreu uma queda para R$ 1.220. Porque quem compõe o Fundeb são todos esses impostos, IPI, ICMS, Fundeb, FPM. Então, a gente faz esse cálculo, é até muito simples. Você calcula 15% de FPM, 15% de IPI, de ICMS, de imposto de renda, que é acreditado na conta mãe,
do fundão, que a gente chama do fundo estadual, e depois ele é devolvido para os municípios de acordo com o número de alunos. Quando o FPM cai, quando o IPI cai, quando todos os demais impostos caíram em função da crise, obviamente que você vai ter 15% de X. Então, como isso oscila, obviamente que a arrecadação do Fundeb também oscilou. Agora, a complementação da União está mantida. Apesar da crise, o governo Lula mantém os 5 bilhões de reais. Então, não houve oscilação na complementação da União. O que houve oscilação foi nos impostos, que são aqueles formadores do Fundeb. Certo. O PT está promovendo agora eleições para a presidência do diretório estadual. Isso. Né? A senhora está com quem? Eu faço parte da chapa do Brito, Joaquim Brito. Você acha que é um bom nome? Melhor do que o Judson? O Judson é uma pessoa, enfim, eu tenho por ele uma estima muito grande, um respeito muito grande pela história do partido. Foi um homem que só teve um único partido na vida, como ele sempre diz, nos representa muito bem, é um deputado íntegro, digno e honrado. A disputa que o partido faz, que é o único partido, inclusive, é bom que se frise, que tem essa prática de fazer a discussão interna, mesmo que haja críticas, porque o partido é cheio de tendências, ele puxa para um lado, tem briga interna, não há briga interna. Nós respeitamos o ponto de vista e a opinião de todos. Isso é exercitar a democracia. Prefeito, eu estive entrevistando, foi esse mês ainda? Não, mês passado, não foi? Qual? O Judson. Né? Foi mês passado. E eu fiz uma aposta com ele. Eu apostei, não sei nem quem que eu apostei, mas eu apostei alguma coisa com ele que ele não seria eleito presidente do PT pela forma, pelo homem que é, pelo político que é, pela prática política dele, não está muito bem centrada com os interesses do PT. Não. Porque ele é uma pessoa altamente capacitada, como a senhora mesmo falou. Mas, no entanto, o Joaquim Brito não tem as mesmas qualidades e as atitudes do Judson, um comparando com o outro, o Judson é muito melhor do que o Joaquim Brito. Isso é a sua opinião. Não só anda olhando para baixo, como não levanta a vista um futuro melhor para o PT. Bom, vai se adaptar a uma política do PT de adestramento, de uma arrumação, porque o PT que eu conheci, acho que eu sou bem mais velho que a senhora, era um. Né? Hoje a senhora está convivendo com outro PT. Né? Esse novo PT é um PT que eu não reconheço, eu não lembro de ter visto um tempo desse. O Lula não é mais aquele metalúrgico, não é mais aquele líder sindical. É o presidente do Brasil. É o presidente do Brasil, mas não é mais aquele líder sindical, aquelas ideias dele. Mas né? como poderia Até ser? mesmo agora, esse Tem fato do Zelaya estar abrigado na embaixada brasileira em Honduras demonstra uma falta de capacidade, de habilidade política internacional muito grande do governo dele, né? Dentre outras coisas. Mas o PT não é mais aquele, né? Não é o PT do trabalhador, hoje é o PT do político. Devia ser PP. Não, é o PT do trabalhador. PT do PP. Porque... Deixa eu ver se eu consigo. PT do P. Né? Eu acredito do trabalhador dos políticos. Ok, eu respeito seu ponto de vista, mas assim, eu discordo do que você fala em relação à postura de Brito e a postura de Judson. Mas só consegue falar com o Brito, ele olhando nos seus olhos? Consigo. Não. Sim, É mesmo? Sim, lógico. Brito ele prestou um grande serviço ao Estado quando foi diretor da CEAL. Brito, ele tem as qualidades dele e, obviamente, você não vai esperar que todo mundo tenha o mesmo perfil, o mesmo padrão de comportamento. Então, assim, eu não consigo julgar o Brito, eu não consigo julgar o Judson, como eu não vou julgar você. Eu acredito que o comportamento... Mas a senhora me deu uma expectativa tão boa do Judson. Mas o Judson é um homem de bem, Por que eu não guardo. vota nele? Porque eu tenho afinidades Ou com o Brito. compromisso? Não tenho compromisso, eu tenho afinidades com o Brito. Ou o partido mandou você votar no Brito? Absolutamente, não manda. O Brito é mais Porque domesticado que o partido também poderia ter mandado votar no Judson. O partido Não poderia ter votaria, mandado né? Foi a no aposta que eu Paulão. fiz para ele, eu duvido. Sim, mas Não, isso é uma disputa. O Paulão Vamos se lá. elege? O Paulão, eu federal? acredito que ele se eleja, sim. Você acredita eu acredito, mesmo? acredito, sim.
Você O partido vai ter... Esse tombo que ele levou, Mas ele saiu Ele não chegou a tranquilo em cair, relação mas a ele isso. tropeçou. Viu, Né? em relação ao partido, veja bem, o PT evoluiu. Hoje o presidente Lula, ele não é um metalúrgico, até porque se ele tivesse mantido o discurso de metalúrgico, como ele fez na primeira campanha dele, obviamente que nós não teríamos hoje um homem republicano que tem levado o Brasil a todas as conferências internacionais, a todas as discussões e mesas de negociação internacional, colocou o Brasil, como ele coloca hoje, no centro da discussão dos países emergentes. É um político que deu chapéu em Fernando Henrique Cardoso, enquanto Fernando Henrique Cardoso e a lógica neoliberal do PSDB negociou e tentou vender todas as empresas que não eram jurássicas, como se falou, que também não eram celeiros de corrupção. É óbvio que você precisa ter administração decente em qualquer setor, seja no privado, seja no público. E foi vendido às grandes empresas estratégicas do Brasil para o capital internacional, inclusive. A Petrobras sobreviveu. Hoje nós temos uma empresa superavitária, uma empresa que exporta tecnologia, uma empresa que tem hoje um capital humano e um capital de investimento acumulado. E isso só foi graças ao investimento e à crença que o governo Lula teve e aplicou em relação à Petrobras. Isso, para mim, é o maior exemplo da forma como o partido se posiciona. O presidente Lula, de visão socialista, independente de ter sido um trabalhador, líder sindical, ele é presidente da República e ele tem que adotar um procedimento, um comportamento republicano. E ele é um homem internacional hoje. Então não venha você esperar que... É o cara. É o cara. Não, ele é o presidente do Brasil adequado para essa circunstância, essa situação. Você leu a cartilha do PT direitinho. Não, eu sou... Bom. Eu não li a cartilha do partido, não. Eu leio todos os textos, tudo que me vem à mão, eu leio, mas acima de tudo, independente de ser hoje filiada ao PT, eu, na condição de cidadã, socialista, eu sou socialista, sim, e comemoro. Sou socialista vivendo numa sociedade capitalista. Certo? E aí, você tem no Brasil hoje um presidente de formação, de visão socialista, que não vai, evidentemente, fazer a revolução que os sonhadores, os utópicos da década de 60 desejaram. Não vai fazer a revolução. É um homem pacífico, é um homem que tem feito a discussão. Essa distribuição de renda, que muitos críticos, como você mesmo acabou de comentar sobre o Bolsa Família, que ele tem feito, isso consegue incrementar a economia de cidades pequenas e leva. É um valor muito pequeno para a mão daquela pessoa que está na linha de pobreza, mas leva dinheiro para casa São do pobre. 50 milhões de pessoas hoje. São 11 milhões de famílias e 50 milhões de pessoas. E assim, eu me sinto hoje muito orgulhosa de estar vivendo isso que nós estamos vivendo no Brasil. E nós estamos em processo de evolução. Eu acredito que em 2010 nós teremos Dilma presidente do Brasil, a primeira Mesmo mulher. Com aquela simpatia toda, né? Dilma, ela é muito simpática. Dilma, dada, né? Dilma Assim, quando faz a ação política, a ação de gestora que ela é uma pessoa séria. É óbvio. Eu não quero uma Agora, presidente do Brasil também... gaiata. Eu não quero uma presidente do Brasil nada contra a Xuxa, mas sendo Xuxa. Eu quero uma mulher que tenha capacidade, discernimento, competência para administrar um país tão eclético como esse nosso, com tantas dificuldades. Aonde a senhora foi encontrar tanta segurança para se referir a Dilma com essa competência toda que ela tem? Que competência Dilma é essa? tirou o Brasil da crise energética. Você lembra do apagão? Lembra, não lembra? Lembro. Fernando Henrique jogou a gente no apagão. Ela tirou o Brasil daquela crise energética que nós vimos e hoje nós temos uma certa segurança e capacidade quando ela foi ministra de Minas e Energia. A pesquisa aponta ela já empatada com o Ciro, quer dizer, se o Ciro sair e a Marina com 6% e ela empatada com o Ciro, o Serra praticamente está eleito presidente. Pois é, lamento muito. É retrocesso. É retrocesso. Com certeza. A lógica do PSDB é a lógica entreguista, é a lógica neoliberal, é a lógica do retrocesso. Que bom isso, professor.
Um retrocesso. Eu acredito firmemente. A senhora é de uma família burguesa, eu falando desse jeito, Não, eu fico pensando... Eu sou de uma família que, como a sua, como todas as famílias do Brasil, vivem nessa sociedade. Então, assim, eu não vou usar o discurso. Mas veja bem, nós não temos uma sociedade igualitária, assim, com tanto... Claro que não. Claro que não. Nós temos uma então, sociedade... nós somos uma exceção. Nós temos uma sociedade excludente, nós estamos no topo de da pirâmide. desiguais. Exatamente. No topo não. Eu devo estar numa linha intermediária. No topo. Não, o topo ele é ocupado hoje por uma elite milionária, enfim, arquimilionária. Essa elite milionária não atrapalha e essa diferença social não é injusta? Nós não estamos vivendo essa injustiça social? Lógico que é. Lógico. O Brasil é um Nem país... a Bolsa Escola resolve Mas isso. é claro que não resolve. A Bolsa Família, ela é emergencial. O que resolve são políticas públicas, estruturantes, com capacidade de resolver isso. Mas a gente precisaria ter boas escolas públicas, Sim. bons hospitais, um atendimento, bons políticos, transporte, nós seguro, precisaríamos... estradas boas. As suas estradas são boas? As estradas de acesso à cidade estão começando a se deteriorar por conta da chuva. As estradas vicinais estão ruins, que a gente está precisando consertar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, me permita. Claro. Quando a gente tem uma sociedade e uma casta política onde cerca, e eu falo isso com muita propriedade, onde cerca de... Para ser boazinha, eu considero 90% dos políticos desse estado se elegem com cadastro, comprando voto. Você vai esperar o quê? Qual é a mudança efetiva que você vai ter? Isso não é exceção de Alagoas. Não, eu não estou falando de Alagoas, estou falando do Brasil. Estou falando de Alagoas. Isso é democracia? Isso é uma democracia falsa, mas isso é a sociedade que nós temos. Nós temos que ser realistas, a gente vive nesse mundo. A sociedade que se impõe é essa. E quando pessoas que têm um entendimento, ou à esquerda, ou à direita, ou centro, independente da linha, ou enfim, política que você cumpra, mas que você pelo menos é uma pessoa que assume as suas posições e você defende aquilo que você pensa, mas com urbanidade, civilidade, dentro da legalidade, aí você consegue gradativamente. E nós não vamos ter essa mudança em 2010. Eu espero 2020, que essa mudança 2030, possa acontecer em 2020, 2030. Claro, nós estamos evoluindo, não é possível que a humanidade vá regredir até a barbárie. Eu acredito na evolução. Esse é o seu primeiro mandato? É meu primeiro mandato. A senhora já foi vereadora? Já fui vereadora. Quantas vezes? Uma vez. Uma vez? Isso. E o que levou a senhora a entrar na política? Acho que eu considero como sendo o espaço adequado para que pessoas como eu, como você, que desempenham a sua atividade muito bem, eu considero como uma missão. Ocupar os espaços de decisão, os espaços de poder por homens e por mulheres que, ou seguindo a linha programática de partido e tendo seus ideais, seus sonhos, para que isso possa ser posto em prática, é esse o meu entendimento. A minha missão é essa, na verdade. E enfrentar, obviamente, todo tipo de injustiça, tentar diminuir. Você se sente segura sendo prefeita de uma pequena cidade como Aladia? Em que sentido? Sua segurança pessoal? Bom, depois desse episódio... Veja bem, não vamos entrar no episódio, eu estou falando, normalmente a política leva as pessoas a viverem um sistema de insegurança. Ontem eu estive com o Paulo Rubim, secretário de Segurança, e encontrei lá o prefeito de São Sebastião, aquele prefeito que foi assaltado, que roubaram o carro, mataram o... Não, de São Sebastião. Não, Olho d'Água. Do casado ou das coisas? Seu Antônio, né? É Olho d'Água das Flores ou do casado? Não sei. Bom. Se é Olho d'Água grande, Olho d'Água do casado, Olho d'Água das Flores. É muito olho, né? Não tem olho grande demais aí. É muito olho. Aí eu encontrei ele lá e ele estava lá pedindo garantias de vida. Tá certo, então, ele. Mas me diga, o que leva uma pessoa a assumir um cargo que coloca a sua vida em risco? Ora, se você não tem gerentes de banco que são assaltados, que são sequestrados. Sim. Você não tem empresários aí das mais diferentes atividades que também são alvos dos bandidos. É óbvio que um prefeito que hoje é ordenador de despesa,
É óbvio que nas condições do meu colega, ele estava transportando dinheiro, que eu acho que isso é uma prática que ninguém deve fazer, está errado. Está errado. Ele foi alvo de bandidos, ou com intuito, ou com intenção política, enfim. Normalmente o prefeito pega em dinheiro vivo assim de uma cidade para levar para outra. Eu, particularmente, eu não faço né? isso. Sim, mas aí eu não vou discutir essa questão, porque a cidade deve ser pequena, não deve ter agência bancária. Eu particularmente, a nossa regra desde janeiro é trabalhar com transferência bancária online com os fornecedores. Solicitei que todos os fornecedores da prefeitura abrissem conta na agência do Banco do Brasil da cidade e na Caixa Econômica, que são as agências com que a prefeitura trabalha. E nós trabalhamos na transferência bancária. Transportar recurso só se você tiver um carro forte. Hoje em dia isso é óbvio, a violência que você tem aí assolando. Mas enfim, então assim, não é ser político pedir garantias de vida. Eu fui vereadora na minha cidade, enfrentei uma batalha terrível na época. Esse prefeito que eu estou sucedendo hoje, ele assumiu em 2001 a prefeitura da minha cidade, com cerca de 2, 3 meses, ele promoveu uma loucura, ele afastou por decreto 300 e quase 400 funcionários. Eu consegui, através de uma ação correta, dentro da legalidade, a reintegração de todos, junto, obviamente, à Procuradoria Regional do Trabalho. Então, eu passei o meu mandato de vereadora numa posição não radical, mas numa posição definida. E eu me expus naquele momento. Nunca andei com seguranças, nunca pedi garantia de vida, mas, enfim, eu sempre deixei muito claro qual era a minha posição e a minha defesa, que eu fazia por uma causa coletiva naquele momento. E nunca aconteceu nenhum episódio contra mim, nunca. Sempre enfrentei com muita tenacidade todos os obstáculos e desafios que a vida colocou na nossa frente. Eu costumo dizer que, embora tendo sido bem nascida e bem criada, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, uma cristã, que nos criou e nos educou muito bem. Meu pai é um homem de bem, um homem decente, trabalhador na cidade, um homem muito popular, mas eu fui forjada na adversidade. Todas as conquistas que nós tivemos até hoje, elas foram alcançadas com muita luta, com muita sagacidade, por mim e pelas pessoas que me cercam. 5 minutos? 50 minutos? Daqui a pouco vamos acabar, rapidinho. Olha só, eu escrevi um artigo no blog, eu vou dar depois o blog para você, do alagoasultimahora.com.br, que é lá da cidade de Campo Alegre, do Álvaro Guimarães, do deputado. Eu escrevi, meu querido amigo prefeito Maurício Neymar. Isso, que está fazendo um trabalho maravilhoso lá. Com segundo mandato dele. Um delegado, Mário o quê? O delegado está fazendo um trabalho lá também muito bom. E o Álvaro está agora como representante de Campo Alegre na Assembleia, está desempenhando um papel que, surpreendentemente, muito bom, pelo pouco tempo que está fazendo... Mas eu confio no Álvaro, eu conheço ele, sei da capacidade, da competência dele, e tenho certeza que ele vai representar muito bem, não só Campo Alegre, mas Anadia, que ele também tem amigos em Anadia, e toda aquela região. E o Álvaro é uma pessoa que tem um perfil tranquilo, de homem pacífico, sabe, de político que está inserido nesse contexto atual. É um homem que se coloca muito bem, eu desejo a ele muita sorte nesse período que ele está como deputado na Assembleia e que ele tenha êxito em 2010. Que o Dudu fique doente por muito tempo. Ah, meu Deus! Olha só, aí eu tenho um blog lá e eu escrevi notinhas e uma dessas notas chegou até a suscitar comentários de que eu falava o seguinte: depois de ter ouvido na Assembleia o depoimento do deputado Antônio Albuquerque, que foi um depoimento comovente, emocionado, cheio de firulas, o depoimento dele na Assembleia, o Antônio Albuquerque, quando da justificativa dele do fato ocorrido em Anadia. Deixa eu lá. Aí eu escrevi um artigo, veja bem, eu escrevi um artigo dizendo o seguinte: ouvindo o depoimento do Paulão e do Júlio e ouvindo o depoimento do Antônio Albuquerque, eu cheguei à conclusão do seguinte: o cavalo é o culpado. Excelente, Valmar. O cavalo é o culpado. Muito bem. E aí cavalo. Um leitor nosso fez um comentário dizendo assim: olha, pelo que eu vi no vídeo,
e conhecendo o deputado AA, ele se referiu ao Antônio Buquerque como AA, desta vez a prefeita não tem razão, porque eu vejo que a prefeita não tem razão e que o cavalo dessa vez é inocente. A minha resposta para ele foi o seguinte: autoridade, o cavalo que eu me referia é um cavalo animal de 4 patas, não esse cavalo que você estava falando, que você está se referindo. A senhora vai ver lá, a senhora vai ver no... Foi um episódio. Eu gostaria de saber do seguinte: o que levou a senhora a comprar uma briga com uma pessoa? Comprar? Não, ou acontecer esse fato, eu não sei o que aconteceu, porque ninguém sabe na verdade. Porque um conta uma coisa, outro conta outra. O que aconteceu? O que aconteceu, na verdade, a prefeita da cidade não esteve presente. Com a prerrogativa que eu tenho, não esteve presente nessa eu estava, obviamente, fazendo uma atividade oficial. Nós temos um programa na cidade que se chama Garantindo Direitos e Promovendo Igualdade Social. A senhora estava em casa ou na rua? Eu estava no centro social, dentro do com as centro. pessoas. Estava no momento em que o deputado se aproximou, eu estava na calçada, em meio a populares que estavam sendo atendidos. Eu não estava doando a cesta básica por doar. Isso está dentro de um programa. E são pessoas que passam fome. Tem pessoas desempregadas e A senhora passando não fome. estava comemorando o 7 de setembro distribuindo Eu cesta estava, básica? na verdade, fazendo uma atividade dentro da Coordenação Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. No dia de feriado, distribuindo cesta básica. Exatamente, no dia 7 de setembro, como eu fiz agora no dia 19 de setembro, como eu fiz em junho, como eu fiz em julho, como eu fiz em maio. Certo. Nós fazemos distribuição de alimentos, nós fazemos distribuição, por exemplo, de colírios para quem tem problema de glaucoma. Certo. Nós garantimos o colírio até o resto da vida daquele paciente que está cometido por isso. Aí eu fiz uma festa Só não para fazer a promove a distribuição. operação do glaucoma? Também, obviamente. Eu promovo não. Só o colírio? Não, o colírio é para fazer o tratamento Certo, claro. de quem já foi atendido, de quem já foi... Bom, então vamos voltar ao assunto. Sim, eu estou apenas fazendo uma Certo, comparação de que a prefeita ela não dá só a comida. Certo. Nós temos uma ação, eu atendo demanda espontânea toda terça-feira na cidade. Nós temos hoje... 7 de setembro era terça-feira? 7 de setembro era uma segunda-feira. No segundo. Isso. E à tarde eu reuni essas famílias, não fiz desfile escolar, não fiz um show, não fiz uma cavalgada. Não tinha nada programado. E tinha programada atividade sim, mas é uma programação oficial, restrita Certo, àquela ação. certo. Não foi anunciado em carro de som pela própria natureza da ação. Certo. Imagina se eu dissesse, eu vou distribuir cesta básica no dia 7 de setembro, eu teria uma demanda que eu não teria capacidade de atender. Claro. Então eu tenho 600 pessoas hoje que são atendidas por esse programa, e eu atendo sim, eu levo comida, que é o que eu acho que muitos poderiam estar fazendo, de forma emergencial, não é da esmola, não é como você criticou o Bolsa Família, a esmola oficial, Eu não critiquei, não. Sim, mas eu digo que, na Não, verdade, eu não critiquei, não. essas ações de socorro são ações emergenciais. Eu não acredito. Mas tem que Engraçado ser que eu feito. critiquei. Sim. Não. Mas tem que ser feito. Ou dar Agora, eu o também, suporte com cesta a senhora vai básica. ver também no meu blog lá que o morador do Aldebaran recebe cesta básica. É só isso. Depois a senhora lê, a senhora vai entender a minha revolta com você. Imagina a cesta básica que ele deve estar recebendo. Bom, então em relação ao fato ocorrido, já por parte do deputado Antônio Buquerque, que eu, infelizmente, passei por uma situação extremamente constrangedora, foi um transtorno muito grande, não gostaria de ter passado por aquilo, mas ele é uma pessoa extremamente nociva, ele tem uma postura que incita a violência. E, na verdade, ele já tinha anunciado que iria desmoralizar a prefeita de Anadia, por uma razão muito simples. Eu nunca fui capacho, nunca levei cabresto, nunca levei canga, não tenho rabo preso e nunca comi na mão, nem dele, nem de ninguém. Eu respeito todo mundo, respeito as instituições, agora existe ser respeitado. Pode ser o cavalo do cão montado em outro cavalo, que ele se acha o cavalo do cão. Não me interessa. O meu problema é que eu não consigo me intimidar com aquela criatura. Ele pode enfiar o dedo na cara como ele faz, como eu já presenciei, de pessoas de bem, de pessoas decentes da minha cidade. Ele fala com o dedo em riste. É ridículo. O estado de Alagoas não comporta políticos mais com aquele perfil. Aquele homem que diz, quero falar com a prefeita para saber que palhaçada é essa na minha cavalgada. O que um político decente faria? O que um político sensato faria?
Eu estou indo a uma atividade, ele já foi votado na minha cidade várias vezes, não por mim. Mas ele chegaria, ele se desviou do percurso dele, foi até onde eu estava. O percurso passava em outra rua. Vocês chegaram a se encontrar? Eu tive o desprazer de sentir o hálito raivoso desse cidadão. Entre o cavalo deste cidadão, com as patas dianteiras sobre a calçada, entre o cavalo de um capanga, que já foi identificado, que estava totalmente em cima da calçada. A minha família e eu tinha uma coluna de mais ou menos, talvez, 5, 10 pessoas populares da minha cidade. Porque também, apesar de ser pobre, as pessoas que estavam ali, apesar de serem pobres, também ninguém se intimidou com ele, não. Provocou pânico, sim. Agora, ele tem o direito de fazer a defesa dele. E que defesa? Ele não fez defesa. Na verdade, ele atacou a minha moral, ele atacou a minha honra o tempo inteiro. Ele só faltou me atribuir ali determinados adjetivos extremamente pejorativos. Obviamente que eu estou buscando na esfera jurídica todos os meus direitos, todas as ofensas que ele me fez, que ele não pode provar nada. Agora, o que eu disse, eu provo. O vídeo, o que é que você tem, aquele vídeo que foi feito num telefone celular? Você vê um homem raivoso, em cima de um cavalo, indo ao encontro, se confrontando com pessoas a pé. Nós estávamos desarmados contra homens armados, contra policiais que estavam lá fazendo a segurança e a escolta dele, contra capangas e jagunços que ele tinha, desarmados tanto da arma letal que ele costuma portar, como também desarmados de espírito. Nós somos surpreendidos. O que me deixa perplexa é que haja pessoas nessa sociedade alagoana e no parlamento e onde quer que seja, que ainda levem em consideração a defesa, que é indefensável. Ele não tem argumento de defesa. O que ele disse, que eu tive a oportunidade de ouvir depois, em plenário, foi o quê? Ele me detratou. Ele me colocou como se eu fosse uma maluca, uma mulher que tem práticas que não fosse isso, a minha cidade teria me julgado e me criticado. Eu estou eleita hoje com 60% dos votos válidos do município e contra mim nunca tive uma única ação, nem por crime eleitoral, por corrupção eleitoral, nem por qualquer outra situação. Agora eu defendo minha família, eu defendo a mim mesma, a minha integridade, eu defendo o meu povo e eu defendo o meu direito de exercer o meu cargo de vereadora, quando fui vereadora, de prefeita, que hoje sou, de secretária municipal quando fui. Eu defendo o meu direito, instituída no cargo e na função que a sociedade me delegou. Nós vivemos num Estado democrático e de direito, não é isso? Então, o deputado, chegando à cidade, participando de uma cavalgada, ele deveria ter se dirigido à população, e deveria ter se dirigido à prefeita, já que ele se deu o trabalho de sair da formação, de desviar o percurso dele e até o carro de som que estava dando apoio à atividade, mandar o motorista, desliga o som. O motorista disse, patrão, eu só faço o que a patroa manda. Pois é com ela que eu quero falar. Quero saber que palhaçada é essa na minha cavalgada. Ele vai fazer isso no curral dele, que não é Limoeiro de Nadia. O curral dele é aquele curralzinho que ele tem lá na fazenda dele. Ele tem que fazer isso lá, na terra dele, nos limites dele. Agora, companheiro, chegar numa cidade, seja Nadia, Limoeiro de Anadia, Boca da Mata, Maribondo, onde quer que seja nesse estado. Ele é um deputado, ele é 24 horas deputado. Ele tem que chegar com decência, com respeito e responsabilidade. Descia, cumprimentava as pessoas, cumprimentava a prefeita, saía com o grupo dele. Mas ele estava visivelmente armado. Tudo bem, eu não vi a arma dele, é verdade. Mas ele estava visivelmente armado. Tem um volume que uma foto muito nítida demonstra aqui atrás, na parte de trás das costas, por trás da camisa. Ele estava acompanhado de pessoas de bem da minha cidade, amigos meus, que no ato... Ele, inclusive, afirmou que quase a totalidade da Câmara apoiou ele. Claro, a totalidade da Câmara apoia ele, a totalidade da Câmara apoia a Nadia, a totalidade da Câmara apoia a prefeita. A prefeita até hoje nunca teve uma única ação rejeitada na Câmara. Agora, eles assinaram... Eles assinaram um documento. Isso. Você sabe o que diz o documento? Não. Que a prefeita tem 4 filhos. Eu tenho 3 filhos. Nascidos e criados em Anadia. Então, como é que meus colegas vereadores, que foram colegas comigo de Câmara, e hoje são vereadores honrados da minha cidade, dizem que eu tenho 4 filhos, eu só tenho 3?
arruma uma coisa errada aí nessa história. Na verdade, é uma foto em que uma mulher apresenta uma criança, uma menina. Seria sua neta? Eu não tenho neto, eu tenho um neto de 5 meses. Com 5 meses dá para confundir se é neto Não, ou mas o meu bebezinho, ele não usa tiara na cabeça. Tá. E tem uma foto que eu acho que é muito clara, que demonstra que a mulher Certo. coloca uma criança que tem uma coisinha na cabeça, que só quem usa Claro. é menininha. E o meu netinho é um menininho. Então, entre outras coisas, esse erro banal cometido pela assessoria, provavelmente... A do senhora acha que deputado, ele conseguiu esse apoio, essas assinaturas, como uma forma de intimidação, na base da intimidação? Com certeza, eu acredito Ele inclusive... intimida mesmo? Ele intimida. Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha disso. Inclusive, eu acredito o seguinte, veja bem, a Câmara da minha cidade é composta por homens e por uma mulher do bem. São 9 vereadores hoje. Pessoas que são independentes financeiramente. Pessoas que não tiveram na Folha 108 nem na Folha 112. Certo? Exceto, acho que 1 ou 2. Tá? Certo? Certo. Então, a Câmara de Vereadores de Anadia é uma Câmara eleita pelo povo da cidade, para defender os interesses do povo da cidade, não para defender os interesses escusos de Antônio Albuquerque. Mas Eu acredito no consenso. Vamos acabar? Porque o problema é o seguinte, povo da minha cidade. Só para encerrar, determinados deputados que têm uma vida pregressa realmente deplorável, são os líderes na pesquisa para a próxima eleição. O que se deve a isso? Vamos Que ver. povo nós temos? Mas vamos ver se uma ação efetiva, cada cidade deveria criar um movimento de combate à corrupção eleitoral em MCCE. Cada cidade deveria fazer a fiscalização. É por isso, Valdemar, é por isso que nós temos uma sociedade deplorável como essa. Vivemos numa sociedade excludente, mas vivemos numa sociedade onde a maior parte dos nossos líderes que ocupam os espaços de poder conquistaram esses espaços de que forma? Com a corrupção eleitoral, comprando voto, subvertendo a lógica da escolha. Se você tem pessoas pobres e miseráveis que estão passando fome, vende o voto por 50 por 100 reais. É lamentável, mas isso é um fato. Prefeita, foi um prazer imenso conhecê-la. Muito obrigada Uma pela mulher de oportunidade. coragem, de fibra. Obrigada. Desejo muita sorte para a senhora. Muito obrigada. E espero que isso tudo seja resolvido na paz e na tranquilidade. Mas é o que eu desejo. E com a sua segurança. Tanto é que preservada. eu fiz já o dever de casa. Fui ao governador do estado, fui ao procurador-geral, a presidente do Tribunal de Justiça, procurei a imprensa para dar publicidade a esse fato. Estou indo conversar com o doutor Delson Lira, estou fazendo o dever de casa. Procurei o doutor Rubim e expus a situação, especificamente de Anadia, mas fazendo sempre uma análise da conjuntura geral que afeta a Anadia e afeta o Estado inteiro do ponto de vista da segurança pública. Eu espero providências. Ok. Tomara que a senhora consiga. Seja o que Deus quiser. E tenha muitas felicidades. Muito obrigada, viu? E lembranças para toda a família. Darei. Muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer.